Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor, do segundo ano. Aula de hoje, aula do dia 26 de junho. E nós vamos dar mais um passo em relação ao capítulo 6, porque no capítulo 6 nós estamos estudando a filosofia da linguagem, também conhecida como a filosofia analítica ou a análise, né, dos conceitos, a análise de como nos comunicamos, dos termos que usamos, das expressões, né? E também um reinventar, né, um refazer. Quase todos esses filósofos, né, vão refazer aquilo que Aristóteles começou, que é a lógica, tá certo? E aí, então, adentrando mais um passo no capítulo 6, quer dizer, adentrando a filosofia agora de Bentham Russell, tá? Então nós vamos falar dentro dessa filosofia da linguagem, no capítulo 6, a filosofia então de Russell, tá certo? Então quem foi Russell? Russell nasceu, né, nos países de Gales, na Grã-Bretanha, né? Muito conhecido porque ele não ficou somente preso na filosofia da linguagem, mas ele também foi um filósofo do conhecimento e também foi um filósofo político, tá? Então, o Russell ele é muito conhecido porque ele perpassou quase todas as áreas do próprio conhecimento da filosofia, tá? Então nós sabemos que a filosofia é dividida em várias áreas, né? Várias áreas do conhecimento, como ética, política, né? Lógica, e ele conseguiu então perpassar por todas essas áreas, né? Então, o que nós temos que falar de Russell? Então, Russell, juntamente com o Frege, né, que nós estudamos na última aula, o Russell, então, ele veio dar uma resposta diferenciada, né? Ele veio perceber os erros da linguagem da sua época e veio dar uma resposta diferenciada. Por isso que ele tenta refazer a lógica, né? Refazer a lógica de Aristóteles, né? Por isso que nós temos esse atomismo lógico, né? Que você pode ler na sua apostila na página 47, né? Que ele vai tentar reformular então um pouco da lógica de Aristóteles. Mas o foco de hoje é na questão da linguagem, né? Aonde que o Russell contribuiu para a linguagem, certo? E aí, nós vamos falar então sobre o seu método, né? O seu método. Então, o professor trouxe esse texto aqui, e esse texto aqui ele vai nos contribuir, tá? Ele vai contribuir de alguma maneira, para você entender aonde que está o nosso erro quando nós expressamos, quando nós falamos, né? Que o erro está, então, nos termos, né? Na definição dos termos, tá certo? Então, o Russell veio falar desses falsos problemas, né? Veio perceber os nossos falsos problemas. E onde estão esses falsos problemas, né? Que a filosofia falava que existia, né? Que alguns filósofos pontuaram. O Russell vai falar que esses falsos problemas está na forma como nós definimos os termos, né? Eu lembro muito da hora do momento em que, dentro da filosofia, né, da antiguidade, tinha aquela questão lá de Parmênides e Heráclito, né? Quando o Parmênides afirmava que o ser é, né? E o Heráclito fala que o ser não é, porque ele está em movimento, ele deixa de ser. E aí, um filósofo dentro da sofística, né? Dentro do período sofístico, né? O Gorgias, se eu não me engano, o Gorgias aponta o erro. Ele aponta o erro, que o problema não é a questão do ser, né? Do ser como uma espécie, mas a questão do ser é na forma, no emprego do termo ser, na forma como nós definimos o termo ser, tá?
o nosso erro, os grandes erros da filosofia, está na forma como nós conceituamos as coisas. Então, nesse empreendimento, né, para descobrir esses falsos problemas da filosofia, Russell convenceu-se de que grande parte dos problemas filosóficos se convertem em falsos problemas. Ou seja, esses falsos problemas, às vezes, eles desaparecem, né? Eles vão desaparecer, esses falsos problemas, quando nós começamos a analisar, né, e descobrir que o erro está na forma, né, de como nós empregamos o termo, né? A forma como nós pronunciamos o termo, né? E a gente percebe algumas ambiguidades, né? Algumas imprecisões, né? Alguns equívocos produzidos até pela nossa própria linguagem cotidiana. Isso tudo são chamados de erros de linguagem, né? E aí, então, o que o nosso filósofo vai fazer? A partir, então, de uma análise, né, da linguagem, né, ele vai fazer essa terapia linguística, desmascarando, né, desmontando as armadilhas ocultas que estão dentro da nossa linguagem cotidiana, né? Então ele vai falar, ele vai propor uma terapia linguística, né? Uma terapia linguística, então, para perceber que o erro está na forma, no jeito que às vezes nós empregamos, né, os termos. E aí olha para você ver, quando você pega esse texto aqui que eu vou ler, você vai perceber, né, que a forma, né, da palavra início, ela está empregada de uma maneira errada, né? Depois nós vamos passar, na hora que a gente finalizar essa parte aqui, você vai ver o professor ele explicando isso, né? O que Russell queria fazer? Ele queria encontrar a verdade. A verdade do quê? Das definições dos termos. Primeiro ele queria identificar os termos, definir os termos. E quando os termos, então, né, fossem mal empregados, né, mal colocados, né, ele então, né, explica, né, ele conclui que o ser humano, né, no processo da linguagem, então deveria substituir esses termos que às vezes não foram bem empregues ou empregados, né, por termos mais precisos, né, por termos mais claros. Você vai perceber direitinho aqui quando a gente for ler, né, a questão aqui da palavra, do termo início, tá? O termo início. Mas quando a gente fala, a gente quer saber o início, né? Quando surgiu, né? Quando iniciou as coisas, né? Os primeiros filósofos queriam saber o início de tudo, tá? Só que nós temos que entender o que é essa palavra início. Porque quando a gente fala assim, e que horas que começa a aula começa às 8, então ela se inicia às 8. Mas e às 7 horas? O que aconteceu 7 horas? Né? A gente fica meio confuso, né? Espera aí. Quando a gente fala início, a gente pensa que é o começo de todas as coisas. E não. Você vai entender isso aqui a partir desse momento aqui, ó. Vê? Como a palavra e o termo início nos confundem. Como outros tantos termos nos confundem. Né? Ele vai falar assim para nós. Isso é uma citação, né, do livro dele, A História do Pensamento Ocidental. Tá? Acontece com frequência de alguém se perguntar quando tudo iniciou. O que deu partida ao mundo? De que início adquiriu o seu curso? Em vez de darmos uma resposta, examinaremos primeiro a formulação da pergunta. Então, ele também, ao mesmo tempo que ele está falando sobre essas questões aqui do início, no termo início, ele também vai decifrar, quer dizer, ele vai mostrar para nós como que nós temos que fazer essa terapia linguística, tá? Como nós devemos fazer uma terapia linguística. Então, olha, ele já no primeiro momento ele fala, antes, né, da gente saber do que é o início,
Nós temos que entender como foi formulado a pergunta. Tá? Como foi nos formulada a pergunta. Olha lá. A palavra central da pergunta é início. Então, qual foi então a palavra, né, central? Início. Então, qual é a pergunta? O que deu partida ao mundo? De que início adquiriu o seu curso? Meio que uma pergunta seria assim, de qual arqué que o mundo se desenvolveu, né? De qual elemento primeiro que o mundo se desenvolveu? Então, voltando, tá? A palavra central na pergunta é início. Quando se emprega essa palavra? Como se emprega essa palavra no discurso corrente? Como se emprega? Para respondermos a essa indagação secundária, precisamos examinar o tipo de situação em que, ordinariamente, no cotidiano, usamos essa palavra. Talvez pudéssemos pensar num concerto sinfônico e dizer que o seu início será às 8 horas. Antes do início, antes do começo de tudo, né? Antes do começo do concerto sinfônico, nós poderíamos jantar na cidade. E depois do concerto, voltarmos para casa. O importante é observar que faz sentido perguntar o que aconteceu antes do início. E o que aconteceu e o que ocorreu depois do início. Olha lá o que ele está querendo dizer. Olha a pergunta que nós fizemos, né? O que deu partida ao mundo? De que início adquiriu o seu curso? Então, nós deveríamos perguntar qual foi o início, né? Qual foi o ponto central, inicial, para iniciar o mundo, tá? Porque quando a gente fala, quando a gente está falando, qual foi o início, que horas que iniciou essa aula? 8 horas. Mas antes das 8, né, às 7h59, não existia uma outra coisa antes? Né? Então, às vezes, a gente emprega de maneira errada. Né? Você vai ver que o professor vai citar alguns exemplos lá para nós, na hora que ele estiver falando. O importante é observar que faz sentido perguntar o que aconteceu antes do início e o que ocorreu depois desse início. Um início é um ponto no tempo que marca uma fase de algo que acontece no tempo. É isso que você está explicando. Se retomarmos agora a questão filosófica, fica claro que, neste caso, empregamos a palavra início de modo completamente diferente, porque não se pretende que jamais perguntássemos o que aconteceu antes do início de todas as coisas. Na verdade, explicando assim, podemos ver o que há de errado com a pergunta. Perguntar por um início, sem nada que o proceda, é como perguntar por um quadrado redondo. Mas como você pergunta por um quadrado redondo, você nem sabe como esse quadrado se tornou redondo. Depois de compreendermos isto, deixaremos de fazer essa pergunta, porque compreenderemos que não tem sentido. Aí, o que ele está falando? O que ele está querendo dizer aqui? Que às vezes a gente faz umas perguntas, né, para algumas pessoas do nosso linguajar cotidiano, né, costumeiro, e algumas pessoas às vezes entendem, mas outras não entendem. E aí você tem que perceber que você fez uma pergunta errada e tentar reformular a pergunta, tá? E aí você percebe claramente que a questão é o quê? É a pessoa que não entende? Não. É a forma como nós estamos empregando os termos. É a forma como nós usamos a nossa linguagem, tá certo? Principalmente nós mineiros. Nós mineiros temos muito vício de linguagem, né? Às vezes a gente fala uma coisa, né, que se você for no outro estado, eles não vão entender, tá? Então aí
às vezes, até dentro da filosofia, nós percebemos que muitas coisas foram se contradizendo, se gladiando, se contestando, mas que na realidade o problema estava na forma de se comunicar, tá certo? Então eu espero que você tenha entendido isso. Agora, tem um professor que ele vai dar uma explicação mais clara e exemplificada, então, dessa questão, dessa terapia linguística, né? Como Russell consegue, então, colaborar para a filosofia da linguagem. Outro filósofo importante dessa tradição analítica foi o inglês Bertrand Russell. Russell ele está partindo também do pressuposto de que os problemas filosóficos são problemas de má compreensão da linguagem. Russell também era matemático e ele está opondo-se a uma tese kantiana de que o conhecimento matemático ele não é um conhecimento analítico, né? Ele não se daria a priori porque o entendimento matemático ele passa primeiramente no ser humano por um entendimento, por uma que o Kant chamou de intuição, né? Que era aquele conhecimento obtido pelos sentidos. Então, para Kant, o conhecimento matemático ele era, no vocabulário kantiano, sintético. Tá? Ele partia de uma síntese de entendimentos e não analítico. Para Russell, o conhecimento matemático é analítico. Ele é um tipo de conhecimento chamado a priori, porque o sujeito ele entende, né, a priori aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo posto. Contrapondo essa tese kantiana, Russell vai desenvolver a sua filosofia da linguagem, sua filosofia analítica e uma teoria lógica, né, totalmente voltada para essa compreensão a priori dos sentidos da linguagem. Para Russell, o sentido da verdade ele é estabelecido a partir da verificação dos termos que estão sendo colocados na linguagem. Então, se você tem um enunciado, você vai verificar a verdade pelos termos e pela análise lógica daquilo. A partir dessa primeira parte de análise lógica, é possível verificar, aí sim deve-se recorrer ao mundo, verificar se aquilo faz sentido no mundo. Né? Então, é um duplo processo. Primeiro de verificação e entendimento lógico, depois de verificação, né, se caso seja necessário, né, se existe aquele enunciado no mundo. Para Russell, as definições vagas, elas devem ser substituídas por termos mais precisos. Então, se você tem uma definição que é vaga, que é ambígua, né, que logicamente vai te acarretar algum problema de entendimento, você deve estabelecer ali os termos mais precisos possíveis para entender aquele enunciado. É a partir daí que se desenvolve uma linguagem lógica, a tentativa de uma linguagem lógica que foge do que eles chamariam de linguagem ordinária, que é a nossa linguagem comum. Se a gente for parar para pensar, a linguagem lógica ela tem a sua importância em certos aspectos, mas a linguagem ordinária, isso é algo que alguns analíticos reconhecem, outros não. A linguagem ordinária ela vai ter uma necessidade, se você fala, por exemplo, em arte, em poesia. Né? Uma poesia ela não seria possível se a linguagem fosse apenas estritamente lógica. Né? A composição artística, letras musicais, enfim, se a linguagem fosse apenas lógica, apenas conotação, né, denotação, desculpa, do que está sendo dito, do que quer ser dito e não pudesse sair disso, não pudesse apresentar ambiguidade, né, não existiria, por exemplo, a poesia, não existiria várias formas artísticas, não existiria humor, né, piada que muitas vezes é feita, construída em cima da ambiguidade. Para exemplificar essa questão das definições, né, das definições vagas e descrições definidas, quando a gente fala, por exemplo, rei da França é careca, uma descrição mais bem definida desse enunciado seria há um e somente um rei da França e ele é careca. Se você desconstrói a primeira parte dizendo que não há um rei da França, então você já desconstrói todo o enunciado, né? O restante já não tem sentido. Por quê? Porque aquela pessoa que estava sendo referida ali não existe. O problema dos nomes próprios também também pode ser analisado aqui quando a gente fala, por exemplo, para pegar o exemplo aqui, Machado de Assis.
né? Machado de Assis é um nome que pode ser atribuído a qualquer pessoa, né? Desde que tenha esse nome próprio. Agora, se você quer se referir a uma pessoa específica, ou seja, ao escritor brasileiro realista Machado de Assis, aí você fala Machado de Assis, é o homem que escreveu Dom Casmurro. Tá? Então, se o Machado de Assis que você procura não é aquele que escreveu Dom Casmurro, ou não é um escritor realista brasileiro que atravessou do século XIX, então você já não tem aqui a referência àquela pessoa específica.